Ações de graça pela proteção de Deus. Salmo de Davi, 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio. Senhor, a quem me submete o meu povo. Senhor, quem é o homem para que dele tome conhecimento? E filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumigarão. Despede relâmpagos e dispersa-os os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estenda a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me de muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. E ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de profissões. Que os nossos rebanhos produzam as milhares e dezenas de milhares em nosso campo. Que as nossas vacas andem despejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossa praça. Bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Essa manhã maravilhosa, gloriosa, que o Senhor nos dá para ressurgir um sol glorioso, um majestoso dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer momento, em qualquer hora do dia. Que a misericórdia do Senhor te alcance nesse dia glorioso. Que o Senhor venha com a sua infinita bondade e misericórdia nos moldar segundo o seu caráter, segundo a sua semelhança. Estamos no nosso 33º dia do livro de Uma Vida com Propósito. Ele vem nos trazendo o título hoje, Como Agem os Verdadeiros Servos. Você já parou para pensar? Você já algumas vezes se perguntou se você é um servo bom? Marcos 10:43 diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Em Mateus 7:16 nos traz: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Alguém pode te dizer o que você é pelo que você está fazendo? Servimos a Deus ao servir aos outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posse, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servir-lhe, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza
em termos de servidão, não de posição social. Deus determina nossa grandeza pela quantidade de pessoas a quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia da grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caído na vala, Deus espera que você o ajude, não que eu diga. Não tem o dom da misericórdia nem da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera da sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja e na vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos um coração de servo? Jesus disse em Mateus 7,6: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Como sabermos se temos um coração de servos? O livro nos dá 6 indicações para essa tarefa. Vamos lá? Primeiro, os verdadeiros servos estão sempre dispostos a servir. 2 Timóteo 2:4. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar
a quem o listou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido. Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus o interrompa sempre que precisar. Se, ao iniciar cada dia, você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustrações, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromisso divino para o ministério e fica feliz com a oportunidade de servir. Segunda condição: os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarra a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena, em Gálatas 6:10. Sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todo, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em condição de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja deve ter preferência, ou seja, não deve ser colocada no fim da lista das tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então aproveite a oportunidade. Em Provérbios 3:28 diz: Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. E o seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isto é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-as como se fosse grandes trabalhos, pois Deus está observando. Terceira condição: os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora e nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desse ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:4: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que os da melhor das intenções. Um dos motivos que impede muitos cristãos de servir
é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam nas mentiras de que servir a Deus é somente para celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início. E assim que aprendemos. Na Igreja Saddleback, praticamos o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita, dirigida por uma elite diminutiva. Quarta condição: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Colossenses 3:23. O que quer que faça, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita. Você jamais chegará a um estágio da vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo do seu caráter. A Bíblia diz em Gálatas 6:3. Se você pensa ser muito importante para alguém, para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. João 13:15, Jesus se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar da sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos os seus exemplos. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar. Quando, em Atos 28:3, Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem o coração de servo. Lucas 16:10-12 nos dá: as grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. No entanto, antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas.
Existe uma multidão de candidatos inscritos nas corridas para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Às vezes, você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo se estiver disposto a fazer o que for necessário. Quinta condição: os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. Salmos 12:1, Provérbios 26, Filipenses 2:19 ao 22 nos traz a fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor de compromisso. Assume obrigações de forma casuais e, então, as descarta pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, nem remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igreja e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar de que não iriam. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisam cumprir, ou compromisso que precisa honrar. Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Se passar nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro? E por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Mateus 25, 23. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Sexta condição: os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para o sucesso, em 1 Pedro 5,5 diz: prestem serviço uns aos outros com humildade. Se forem reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia do seu trabalho. Em Efésios 6:6,
Colossenses 3:22. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair atenção. Ele chama a isto estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em espetáculo. Jesus detesta essa atitude e alerta em Mateus 6:1. Quando der esmola, não tente ser notado. Se agir assim, você não será recompensado da parte do seu Pai no céu. A alta promoção e a postura do servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação, nem pelos aplausos. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara em Gálatas 1:10, parte B. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homem, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem nos centros das atenções. Na verdade, isso é impossível, e os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente na sombra. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro de Faraó. E Deus abençoou sua postura. Quando o Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve um coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o havia atraído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Torna-se viciado em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixam a pessoa cega. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, Deus o pôs onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Colossenses 3:4, Paulo diz: quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isto, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Existe mais de 700 halls da fama, mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar
muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser preeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, em geral, aquele que não é visto. Em 1 Coríntios 12, 22 ao 24. No céu, Deus irá recompensar abertamente algum dos seus servos desconhecidos. Pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam ídolos que sofriam de incontinências, limparam idosos que sofriam de incontinências, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando o seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Em 1 Coríntios 15 e 58 diz: diante de tudo isso, prezado amigo, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Até mesmo o menor do serviço é reconhecido por Deus e é recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 10, 42. E se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Pensando sobre o meu propósito de vida do dia 33. O tema para reflexão é: sirvo a Deus quando sirvo aos outros. O versículo para memorizar é Mateus 10, 42. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente será recompensado. A pergunta do meditar: qual das 6 características do verdadeiro servo é a mais desafiadora para mim? Glória a Deus. Qual dessas 6 características você tem se identificado? Pois é necessário todas elas. Não basta apenas uma, mas todas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue com vocês. Eu não sei em qual situação vocês estão lendo esse capítulo hoje, ou ouvindo. Em qual é o momento da sua vida é que você se sente tão insignificante em um lugar ou no seu próprio lar. Muitas vezes até a dona de casa, a mãe de família, ela se sente assim. Se sente tão insignificante. Se sente um nada.
Parece que tudo que ela faz não tem valor. Mas Deus está vendo. O único que precisa te ver está vendo. Porque tudo que você faz e tudo que você irá fazer vai ser para a glória dele. Porque é por ele e para ele que são todas as coisas. Amém? Fique com Deus e até uma próxima.